Elementos minerais que estimulam o crescimento e a produção das plantas, mas não são essenciais, ou que são essenciais para apenas algumas espécies de plantas, são, de modo geral, definidos como elementos benéficos. Esta definição se aplica particularmente a silício, sódio, cobalto e, sob certas circunstâncias, selênio e alumínio. Na aula de hoje, vamos falar sobre o silício, tecendo algumas considerações sobre aspectos como absorção, funções e efeitos deste elemento nas plantas superiores. Entre os elementos benéficos, o silício é um dos mais estudados e citados na literatura científica. Na crosta terrestre, ele é encontrado em quantidades inferiores apenas às quantidades de oxigênio. Como podemos ver neste ciclo resumido, a forma absorvida pelas plantas é o ácido monossilícico, que, de modo geral, é bastante frequente, ocorrendo na solução do solo em concentrações relativamente elevadas. Neste compartimento, ou seja, na solução do solo, ele chega a partir de diversas fontes, tais como intemperismo de minerais primários, mineralização da matéria orgânica, que é rica em sílica biogênica, adição de fertilizantes portadores de silício, silício na água de irrigação, entre outras. Por esta razão, a concentração de silício no tecido vegetal das plantas superiores é geralmente elevada, principalmente nas gramíneas, superando os teores dos elementos essenciais, incluindo o nitrogênio. O silício é considerado um elemento essencial para organismos unicelulares como as diatomáceas, que são algas da divisão bacilariófita que vivem nos oceanos, em água doce e também em solos úmidos, cujas paredes celulares são formadas por estruturas silicosas bivalves denominadas frústulas. Para este grupo de organismos, detalhes das funções metabólicas e estruturais do silício são bem documentados pela pesquisa. Aqui apresentamos fotomicrografias de algumas diatomáceas marinhas, com destaque para as paredes celulares, com suas magníficas frústulas, formadas por sílica amorfa. Observem pela escala que as células medem apenas alguns micrômetros, mas algumas espécies de diatomáceas podem atingir comprimento de até 2 milímetros. Em plantas superiores, a essencialidade do silício é bem estabelecida apenas para algumas espécies silicófilas da família Echinacea, conhecidas como cavalinhas. Aqui apresentamos alguns aspectos fenotípicos da espécie Echinacea arvense, uma ótima acumuladora de silício. Embora não seja essencial, o silício é um elemento benéfico ou útil para a maioria das plantas superiores, pois a sua presença e atuação
promove o crescimento e a produção. O efeito espetacular do silício no crescimento das plantas é observado principalmente em gramíneas, como cana-de-açúcar, arroz e trigo. Em plantações de arroz inundado, o efeito benéfico do silício é tão significativo que alguns autores o consideram quase essencial. O efeito do silício no crescimento e na produção das plantas se deve a diversas características, estruturas e processos vegetais em que este elemento está envolvido, como mostra esta tabela. Aqui destacamos alguns desses efeitos, como por exemplo a essencialidade. Como já foi mencionado, ele é essencial para diatomáceas e plantas da família Eczetáceae. O crescimento e a produção é observado na maioria das plantas nativas e cultivadas. Ele também promove a arquitetura e previne o acamamento. Isto é observado principalmente em gramíneas, como arroz e trigo. Ele também tem um efeito muito positivo na exposição favorável das folhas à luz, otimizando a fotossíntese em diversas plantas. Ele também torna as plantas mais resistentes a estresses bióticos, como, por exemplo, doenças fúngicas e bacterianas e o ataque de insetos fitófagos, que é muito menor nas plantas cultivadas com muito silício no meio. Ainda com relação à resistência, ele também torna as plantas mais resistentes a estresses abióticos, melhorando as plantas para crescer em condições de aridez, baixas temperaturas, salinidade, presença de metais pesados e alumínio, além de ter influência também na composição mineral, influenciando positivamente os teores de nitrogênio, fósforo e de outros elementos. Essas ações do silício foram estudadas e observadas em diversas espécies, principalmente na cultura do arroz, uma das que mais acumulam este elemento em seus tecidos. Isto ocorre porque o silício é absorvido juntamente com a água do solo e é rapidamente transportado para a parte aérea pelo xilema. À medida que a água é transpirada pelas folhas, o silício dissolvido torna-se supersaturado e, eventualmente, polimeriza-se e forma sólidos abaixo da cutícula, os quais são denominados fitólitos ou opala biogênica. Esses depósitos de sílica, portanto, tornam as folhas mais resistentes, rígidas e impenetráveis. Esta figura, que representa um corte transversal de uma folha de arroz, podemos observar os depósitos de silício que consistem nessas expansões da epiderme nas duas faces da folha. Nota-se que as células epidérmicas ficam mais grossas, com alto grau de silicificação, representando uma barreira mecânica ao ataque de insetos e fungos. Finalizando nossa aula, vamos comentar alguns trabalhos de pesquisa para enfatizar a ação do silício em aspectos da planta que contribuem para o seu crescimento e produção. Aqui observamos duas situações em que plantas cultivadas com e sem silício foram inoculadas com o fungo Magnaport grisea
causador de uma fatídica doença do arroz, a brusone. Notem que nas folhas das plantas adubadas com silício, os sintomas da doença foram, de modo geral, bem mais discretos, indicando que este elemento torna as plantas mais resistentes ao ataque dos fungos. O menor ataque dos fungos nessas plantas se deve, entre outros fatores, aos depósitos de silício presentes nas folhas. Além disto, este elemento também potencializa os mecanismos de defesa da planta, como, por exemplo, a produção de fitoalexinas, que são compostos de baixo peso molecular que inibem a ação de fungos e bactérias. Nesta outra pesquisa, que mostra a produção de cana-de-açúcar em função de doses de silicato e calcário, observamos que o silicato, esta curva superior, foi bem mais eficiente do que o calcário na produção de cana, tanto de cana-planta, que é a cana de primeiro corte, quanto de cana-soca, que é a cana de segundo corte em diante. A vantagem do silicato é que ele, além de fornecer o silício para as plantas, atua também como um ótimo corretivo da acidez do solo. Os efeitos positivos do silício em cana-de-açúcar devem-se, entre outros fatores, à maior tolerância da cultura ao estresse hídrico, quando bem nutrida com silício, e a melhoria na arquitetura das folhas, tornando a planta mais eficiente para fazer a fotossíntese. Esta era a nossa aula de hoje. Aproveitem o vídeo e inscrevam-se no meu canal. Obrigado!